Olá, eu sou Rosana Geller-Ruschel, esse é o Ciência para Ti, um podcast pensado para aproximar a ciência da vida das pessoas. Hoje eu converso com o jornalista, historiador e professor Juremir Machado da Silva e com a jornalista e professora Luana Quinazo, ambos do PPG, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC-RS. Os dois também são pesquisadores e tradutores da edição brasileira, vou pegar aqui até, do livro O Método do Método, o original perdido, do Edgar Morin. Bom, então, professora Luana, professor Juremir, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Com certeza vai ser uma conversa interessante. O assunto é muito legal. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E também boto fé que vai ser uma conversa muito interessante. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre pensamento complexo, né? Entendendo por que um olhar mais crítico, transdisciplinar, digamos assim, aberto ao novo também, é tão importante nesse nosso mundo contemporâneo. Eu queria começar do começo, digamos assim. Para quem nunca ouviu falar do Edgar Morin, né? Quem que é Edgar Morin? Por que ele é um autor tão importante, né? Dá para se dizer um dos principais intelectuais vivos. Se vocês também já quiserem entrar no pensamento complexo, enfim, mas primeiro entender quem é Edgar Morin. Bem, o Edgar Morin é um sociólogo, antropólogo, epistemólogo, é um monte de coisa. A gente acaba resumindo dizendo é um pensador. E ele tem uma história muito grande como intelectual, escreveu acho que mais de 40 livros que são muito conhecidos, especialmente os 6 volumes de O Método, que é uma obra que, apesar de ter esse título Método, não é uma obra de metodologia, é uma obra de reflexão sobre o conhecimento. E a história dele é uma história bonita, interessante. Ele tem 104 anos de idade, está vivo, está ativo. Ele nasceu em 1921, então ele atravessou o século, tudo que aconteceu de importante ele viu, desde a Segunda Guerra Mundial, na qual ele participou. Ele é francês, participou da Segunda Guerra Mundial na resistência armada à invasão nazista. Então, aos 20 anos, ele já estava fazendo história, ele já era um militante clandestino na resistência ao nazismo. E depois disso ele fez toda uma carreira como intelectual interessado em vários assuntos, desde os meios de comunicação de massa até a morte e outros assuntos, como principalmente como se produz o conhecimento. E aí, nessa jornada longa até hoje, ele acabou construindo o que ele chama de um paradigma complexo, que as pessoas chamam também de uma teoria da complexidade, uma tentativa de pensar de uma maneira diferente, menos simplificadora e com, digamos, particularidades que aí a gente pode entrar aos poucos no detalhe. Até agora, ouvindo o senhor falar, fiquei pensando assim, será que essa trajetória dele que teve tanta coisa, tanto acontecimento, tem a ver com essa teoria que ele, né, foi ali desenvolvendo sobre a complexidade ou não, enfim, é só um insight que me veio assim, porque ele é um autor que se opõe, digamos assim, a formas mais simplificadas, né, de se pensar. É isso? Estou correta? É isso também. A verdade é que cada intelectual acaba tentando trilhar um caminho particular, fazer uma obra que tenha originalidade. Pode ser assim, essa é a marca de uma pessoa. E na trilha, nessa longa caminhada do Edgar Morin, ele se deparou com várias situações em que ele foi fazendo as escolhas dele. No início, ele era um membro do Partido Comunista Francês, intelectual de esquerda tradicional, mas rapidamente ele se deu conta de que ali era um caminho bastante limitado, porque foi uma época em que os intelectuais escondiam coisas sobre a União Soviética, os crimes do stalinismo, por exemplo. Quando ele se deu conta que ser membro do Partido Comunista significava ter que jogar por baixo do tapete muita coisa,
Ali ele teve uma primeira rebelião. Ali ele teve o primeiro... Uma decepção. Uma decepção e, ao mesmo tempo, uma iluminação do tipo, é preciso ter um caminho de independência, de autonomia, preciso pensar, de algum modo, contra essas estruturas dominantes, ir além delas. Saiu do Partido Comunista Francês, foi uma época também de muitas modas intelectuais, estruturalismo, existencialismo, e ele não se encaixou em nenhuma e foi construindo um caminho mais autônomo, que o marginalizou um pouco durante um tempo, depois todos esses modismos foram passando, e aí ele foi ficando, ele foi mostrando que as desconfianças dele eram desconfianças válidas. Então, dá para dizer que é um longo percurso, teve uma parte assim, tipo travessia do deserto, e depois as coisas foram se mostrando nas suas falhas, e o pensamento dele foi triunfando. Sobre isso que você questionou, né? Eu acho que a gente pode supor, né? A gente pode levantar uma hipótese que sim, né? Ele viu muitas transformações na nossa sociedade, na forma que o mundo é, nas tecnologias do mundo, na forma de construir o conhecimento. Então, creio que isso deve ter influenciado, sim, a proposta dele de um método, e eu sei que a gente vai entrar nisso mais para frente na nossa conversa, mas ele sempre defende que não tem como excluir o sujeito, né, da produção do pensamento. Então, eu tenho certeza que ele, na produção dele, ele estava consciente sobre sobre o contexto que ele estava inserido, sobre toda a subjetividade que ele carregava pela obra também, porque ele é um autor que vai defender que isso tem que estar... tem que ser pensado, a gente não pode ignorar isso. Então, creio que se tem alguém que a vivência influenciou a obra, talvez essa pessoa seja o Edgar Morin, porque ele defende isso, que a gente não consegue separar o que a gente vive do que a gente vai produzir também como conhecimento, né? Sim, de quem a gente é, né? Esse livro é interessante, ele tem uma história bem curiosa, né? Foi escrito nos anos 80, me corrijam se eu estiver errada, ficou perdido, né? Não lançado, digamos assim, por décadas, e agora foi publicado, né? Aqui nós temos a edição brasileira. Que livro é esse? Acho que essa é a pergunta, né? Que livro é esse e por que ele é tão especial, assim, dentro dessa história do Morin? O Edgar Morin, ele planejou fazer uma obra que ele deu esse título, O Método. Inicialmente, ele não sabia quantos volumes essa obra teria. Ele chegou a pensar em 3 volumes, ele escreveu um primeiro, um segundo, e aí ele escreveu o terceiro, em 1983, que seria esse livro aí. Mas, por alguma razão, ele não publicou esse terceiro e ficou de lado. Ficou de lado e acabou sendo esquecido e perdido. E aí ele escreveu, em 1986, um outro terceiro volume, que saiu. E, na sequência, ele acabou chegando à conclusão que ainda não tinha esgotado o assunto. Então, ele fez o 4º, fez o 5º, fez o 6º. E esse foi ficando. E esse foi ficando. Até que, nos últimos tempos, eu acho que ele começou a fazer, assim, balanços da vida, né? Que se tornou centenário e tal, ia tirar as coisas das gavetas. Sim. E as editoras também começaram a se interessar muito por tudo que ele tinha produzido e por textos inéditos. Então, foram surgindo oportunidades e ele se deu conta, relendo esse livro, que era um livro que merecia ser publicado. Era algo que tinha realmente que vir a público. Inicialmente, ele havia publicado em capítulos numa revista italiana. Mas ainda não era o livro completo, e não era um livro, eram capítulos numa revista. E aí, finalmente, veio a oportunidade e o livro saiu como livro. E aí as pessoas foram descobrindo que é um livro muito rico, muito interessante, talvez até dos métodos o mais interessante, o mais radical, o mais incisivo.
E aí eu e a Luana assumimos essa tarefa de traduzi-lo para o Brasil. Ele é um livro, né, Juremir, que ele faz uma boa síntese do que é os métodos, assim. Então, eu entendo que ele poderia ter sido o terceiro volume, mas como o último, o que faz o fechamento, né, ele funciona muito bem, porque ele dá um overview, assim, do que é do que ele propõe e de como ele propõe a gente pensar, né, a produção do conhecimento. E vai fazendo um link entre todos os volumes do método também. Então, eu acho que ele realmente era um livro que precisava ser publicado. Que bom que ele encontrou esse perdido. Sorte a nossa, né? Sim. Que a gente tenha, né, a oportunidade de ler esse conteúdo, porque é um conteúdo bem... muito rico e bem incisivo, assim, ele é mais radical, como o Juremir falou. Ele, eu acho que, assim, fecha com chave de ouro essa sexologia. Pois é, como é que fala como agora, gente? Não sei. Boa, ajuda os universitários aqui. Deixem nos comentários. Vou pesquisar depois. Agora, tu falaste do pensamento complexo. O Morin, ele concluiu em determinado momento da vida dele que a ciência moderna, que é extremamente eficaz e que fez tudo isso que a gente tem, ela se estruturou de uma determinada maneira que basicamente é separar para conhecer. Tu tem que pegar cada objeto e dividir no maior número de partes possíveis e tu vai conhecendo cada parte, o que leva à especialização e até mesmo à hiperespecialização. Isso, em certo sentido, é muito positivo, mas pode ter também alguns defeitos. O principal defeito é que vai se perdendo a visão do todo. Então, quase sempre, os especialistas conhecem muito de muito pouco e pouco, do conjunto. É aquela velha metáfora, a gente conhece bem uma árvore, mas não conhece a floresta. Ou então tem alguns que são generalistas. E aí eles têm uma visão da floresta, mas eles não conhecem as árvores. O Morin é um generalista? Não, ele pretendeu justamente construir uma outra maneira de conhecer, que seja um conhecimento sem separação. Em vez de separar, juntar para conhecer. Então, é a tentativa de conhecer a árvore e a floresta ao mesmo tempo. Tem algumas dificuldades. Alguém pode dizer, bom, mas a floresta tem tantas árvores que é impossível conhecer cada árvore, ser especialista em cada árvore, ter informações sobre cada árvore. Ou a floresta é tão grande que é difícil ter uma visão do conjunto que seja uma visão precisa, ainda mais numa sociedade com tanta informação, com tanto conhecimento. Isso poderia ter sido possível na época dos enciclopedistas ou na época da Renascença, em que o Leonardo da Vinci fazia de tudo um pouco, depois do Iluminismo, o Voltaire era um pouco de cada coisa. Hoje, em princípio, isso pareceria impossível. O desafio dele é justamente de dizer não é impossível, talvez tenha de tomar outros caminhos. Por exemplo, apostar muito no trabalho de equipe. A ideia é que, conhecendo por separação, a gente acaba produzindo muita redução, muita mutilação. Então, um especialista conhece o cérebro, outro especialista conhece o espírito, outro especialista conhece a mente, mas precisa juntar, precisa ter juntos o antropólogo, o teólogo, o neurocientista, todo mundo, para conhecer um objeto que é feito justamente do conjunto das interações e não de partes separadas. Sim, por exemplo, se a gente pensar, trazer esse exemplo da floresta, né, das árvores, até que ponto a gente consegue conhecer mesmo a árvore se a gente não conhecer o ecossistema em que ela está inserida? Se a gente não entender como ela tira nutrientes do solo, como ela faz a fotossíntese, como os animais colaboram, né, os pássaros, por exemplo, para o plantio daquelas árvores. Então, a gente vive num mundo que as coisas estão interligadas. Então, ele propõe uma religação, né, na produção do conhecimento. Então, vamos religar nossos conhecimentos, trabalhar
juntos para resolver problemas que são complexos. O pensamento tem que ser complexo porque os problemas são complexos, a sociedade é complexa. Então, a gente vê hoje né, muitos questionamentos em relação à ciência, né, diversos desafios em relação ao conhecimento que a gente tem enfrentado enquanto universidade e tudo mais, que esbarra muito nisso também, nessa divisão por disciplinas. A comunicação fala uma coisa, mas o direito fala outra, a engenharia fala outra, e às vezes chega num momento, por exemplo, uma crise climática, que a gente precisa de respostas complexas, a gente precisa de um pensamento que dê sustentação para isso. E, professora Luana, até já desse uma pincelada, assim, mas o livro faz uma defesa do lugar do sujeito, né, na produção de conhecimento. O que isso significa na prática e como é que o Morin traz isso? Então, e talvez por isso que a gente diga que é o mais radical dos livros, porque é o que fica mais claro isso. Ele, do início ao fim, ele vai defender que nós não somos sujeitos neutros, né? A gente é perpassado por diversas variáveis. E simular um conhecimento que seja de fato objetivo e neutro, partir da ideia de que esses atravessamentos não vão chegar na nossa produção é ilusório, porque eles vão de uma forma ou outra, né? Então, ao colocar... Não se trata de não fazer uma ciência rigorosa. Não, né? Vamos fazer uma ciência rigorosa. Vamos tentar buscar o máximo de neutralidade possível. Mas reconhecendo que a gente tem esses marcadores diversos e que eles estão presentes ali. Porque se a gente reconhece isso, fica mais fácil a gente ficar atento também quando eles aparecem, quando eles influenciam a nossa produção, né? Então, ter isso em mente tem que ser entendido como uma fortaleza, não como algo que prejudica e torna a ciência inválida, né? Nós precisamos agradecer à editora da PUC e ao selo PUC+, por aceitar a ideia de publicar o livro, porque isso foi assim, surgiu de uma oportunidade. O Luciano Aroni, que é o editor aqui da EdPUC, ele me pediu para sugerir um livro para esse selo PUC+, que é o selo que envolve todas as PUCs do país, e eu sugeri esse livro e ele topou. Então, a gente fez todo um trabalho assim, conjunto para adquirir os direitos autorais, para fazer a tradução, para fazer o lançamento. Isso juntou diferentes instâncias e funcionou. É um pouco, digamos, um exercício de complexidade. Em vez de todo mundo andar separado, juntou a FAMECOS, a editora da PUC, o pessoal das Ciências Humanas, e fez um trabalho conjunto para colocar à disposição no Brasil uma obra que pode ser muito interessante para vários campos: educação, sociologia, ciência política, comunicação. É uma obra para ciências humanas e que também transborda um pouco, porque o Edgar Morin trabalha muito com outras áreas. Ele entra no campo da biologia, da física. A ideia de que realmente as separações de conhecimento, as disciplinas e tudo mais, normalmente elas são muito mais de cunho administrativo e de poder do que do processo de produção do conhecimento. Cada um quer ser dono da sua cadeira, cada um quer mandar no seu cantinho, tem que buscar financiamento aqui ou ali. Então, aquilo vai se tornando assim um monte de pequenos currais. Com o Morin, e é o que esse livro sustenta, a ideia é derrubar as cerquinhas. Eu até ia entrar nessa parte assim dos bastidores, né, dessa tradução, dessa obra, e perguntar isso, assim, como que surgiu essa proposta, essa ideia? Isso veio da EdPUC-RS ou isso veio de vocês? Como é que foi? Porque eu sei que o senhor tem, né, uma relação, assim, com o Morin. Como é que se deu esse insight, assim, de, não, vamos fazer isso? Na verdade, o Luciano me pediu essa sugestão e eu fiquei pensando, o que eu vou sugerir? E aí eu tinha ido participar de um evento na França e eu comprei a edição francesa e me dei conta que essa seria uma boa sugestão. Um livro que fosse interessante
para todas as áreas, para todas as editoras envolvidas, para todas as universidades envolvidas. Então, foi daí que partiu. O Edgar Morin é um intelectual com o qual a PUC tem uma relação antiga, criada aqui pela Faculdade de Comunicação, pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação. No ano 2000, por exemplo, por iniciativa do Programa de Comunicação, o Edgar Morin recebeu aqui na PUC o título de doutor honoris causa da PUC. Interessante. Então, foi uma relação que foi sendo construída desde os anos 90 e que continua dando frutos. Ele participou de vários eventos aqui na PUC, presenciais, e também de outros já online. O momento culminante, eu diria, foi esse momento em que ele recebeu o título de doutor honoris causa. Foi uma cerimônia, ainda me lembro bem, uma cerimônia muito bonita, e toda a universidade participou, salão cheio de gente, ele fez um discurso emocionante. Então, é uma relação já antiga. E quais que foram os desafios dessa tradução? Eu imagino que não tenha sido tão simples assim, né? Uma responsabilidade também. É uma grande responsabilidade, né? Até aproveito para agradecer ao professor Juremir pelo convite para dividir essa tradução com ele. Para mim foi uma grande honra, né? E um privilégio poder ler em primeira mão aqui no Brasil a obra e contribuir para essa tradução, né? Mas, sem dúvida, é um desafio, porque, assim como ele propõe um pensamento complexo, ele escreve de uma forma complexa, tem diversas nuances que a gente tem que compreender muito bem a obra dele, né? E também pensar a melhor forma de traduzir isso, que mantenha, né, a característica do original, mas que ela tenha essa compreensão para o público brasileiro, da língua portuguesa, né? E então é sempre um ir e vir, assim, e é uma responsabilidade muito grande. Tu percebe nesse processo de tradução que é uma coautoria, querendo ou não. No sentido de que cada palavra que a gente escolhe, ela vai influenciar na leitura. Não né? É neutra. Exato. Às vezes são palavras muito próximas e tu fica assim, essa ou essa. Poderia ser, talvez... né, diretamente, literalmente, do francês, seria aquela, mas no português não tem bem esse sentido. Então, essas escolhas, elas demandam muita reflexão, né, muita paciência, muito estudo também, respeitar, revisitar as outras traduções. O professor geralmente já tinha traduzido outras obras dele, e tem outros tradutores, né? Então, revisitar essas obras e ver também a escolha, ver o que se mantém, o que precisa ser atualizado. O Morin, ele cria também neologismos, né? Cria palavras para tentar explicar esse pensamento complexo. Então, também compreender isso e ver a melhor forma de passar isso para o leitor é um desafio, sem dúvida, mas é um desafio gostoso, sabe? É como a gente está montando quebra-cabeça, assim. Então, é estimulante, assim. Durante o processo, eu só queria voltar para o texto o tempo todo para seguir com essa reflexão em torno e me desafiando também, né? Porque, diferente do professor Juremir, esse é meu segundo livro traduzido, eu não tenho uma grande tradição ou experiência de tradução, então, para mim, foi um exercício de coragem também, quero destacar isso, porque dá, né, vida à edição portuguesa de uma obra do Morin, né, um autor centenário, como a gente estava falando, passou por guerras, por isso, por aquilo, diversos regimes diferentes, viu o mundo mudar. Então, é uma responsabilidade muito grande e foi um prazer enorme. Agora, deixa eu aproveitar que eu te fazer uma pergunta aqui, eu inverter um pouquinho aqui os papéis. Pode, fica à vontade. Tu és da área da sociologia. Eu venho do jornalismo primeiro. Certo. Fizeste mestrado em sociologia? Mestrado em ciências sociais, agora sociologia mudou. Como é que é a recepção do Morin nas ciências sociais? Eu acho que até vai muito assim, conforme o senhor já colocou, o Morin, a obra dele assim como a teoria dele, interdisciplinar, né? Inclusive, esses dias eu estava num congresso de psicopedagogia aqui da PUC, o CIPASE, e o pessoal do CIPASE lançou 2 livros.
E um desses livros, quando o rapaz, que era um dos autores, foi lá no palco para falar sobre o livro, para apresentar, disse que foi baseado no Moher. Ele é muito forte na educação, né? É, Na educação ele é bastante forte. e aí eu acho que é isso, assim, eu acho que não tem, nessa área sim, nessa área não. É um autor que está presente em todas as áreas de uma forma muito colaborativa, assim. De fato, é interessante isso, porque é sempre curioso de saber como é que repercute em cada campo, que cada disciplina acaba tendo as suas referências e tudo mais. Claro. E na comunicação, o Edgar Morin é muito forte, na educação também, e nas ciências sociais, às vezes sim, às vezes não. Porque, por exemplo, se for um departamento muito marxista, aí menos. Sim. Depende do pesquisador também. E sobre essa questão de tradução, teve assim um conceito ou uma passagem que deu mais trabalho para traduzir? Vocês, inclusive eu tive no lançamento, vocês chegaram a mencionar que tiveram um certo contato com ele também para tirar algumas dúvidas quando surgia alguma coisa. Tem alguma parte que marcou para vocês ou que foi mais legal de traduzir, que vocês ficaram mais entusiasmados? Teve alguma coisa que marcou? Tem isso, teve pra gente. Olha, o contato, o Juremir vai ter que responder sobre o contato com o autor. Infelizmente, eu não tive esse contato direto, mas sempre mediado pelo Juremir, ele sempre muito presente, né, para me ajudar em qualquer dúvida que surgiu. Então, foi também um trabalho colaborativo. Mas, assim, eu diria que todo livro, né, não teve algo específico que nem, né, que teve uma dificuldade a mais ou foi mais prazeroso. Eu acho que foi tudo muito regular, né, nesse sentido. Eu não me lembro também de uma passagem assim, porque o texto do Edgar Morin, ele é um texto bom de ser traduzido. As maiores dificuldades são essas expressões que ele inventa, às vezes, Sim. com 4, 5, 6 prefixos, e que fica uma espécie assim, de um trenzinho. Mas aquilo não é difícil de traduzir, só é diferente. Complexo. Não são, digamos, expressões que existam. Depois que a gente pega a maneira dele de construir a frase, porque tem uma maneira meio padrão de construir a frase, a gente acompanha bem e é uma tradução fluente. A Luana estava dizendo, o fundamental é isso, a gente acaba tendo de fazer escolhas o tempo inteiro. Uma palavra mais forte, uma palavra menos forte, qual é o sentido exato que está querendo dar. As palavras, às vezes, são parecidas ou iguais, mas podem ser aplicadas com sentidos diferentes ou com ênfases diferentes. Então, a questão maior é sempre de fazer a boa escolha. Claro, quando se conhece o autor, quando se tem contato com o autor, sempre, se tiver alguma dúvida, pode aproveitar e perguntar. Mas com ele isso não acontece tanto, porque justamente é um autor que a gente conhece. Os outros 6 volumes do Método, eu traduzi 4, e os outros 2 eu fui o responsável pelo acompanhamento, pela revisão. Então, é uma obra assim que a gente já domina um tanto. O que recorremos mais a ele no sentido de ajudar nos trâmites burocráticos e tal, fazer avançar rapidamente com a editora, porque quando a gente compra direitos autorais de um autor assim, a editora vai perguntar para ele se ele está de acordo. Então, aí pode demorar mais ou menos tempo. Então, aí é que entra essa parte de dizer, olha, mandamos a carta propondo a compra, eles vão lhe perguntar se o senhor está de acordo. Aí ele já respondia prontamente. Quando a tradução ficou pronta também, olha, mandamos o texto para a editora, eles vão lhe perguntar se está bem. Aí o senhor, por favor, responda rápido, porque tem um prazo para sair o livro. Sim, tem que andar o trâmite. Fazer andar, fazer destrancar qualquer coisa. E esse livro, como o senhor já mencionou, ele foi lançado no 2º Fórum PUC+, né? Aliás, não sei se vai dar para ver para quem está nos assistindo, o livro ele tem esse selo PUC+, né? Que é um selo que reúne as PUCs, algumas PUCs do Eu Brasil. acho que reúne todas as Todas? PUCs, são 7 PUCs, é a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC do Paraná, a PUC de Campinas, a PUC de São Paulo, a PUC do Rio e a PUC de, acho que Goiás. Eu acho que reúne todas. Todas.
E esse selo, então, representa, né, essa união entre as universidades. E o livro foi lançado nesse evento, e eu lembro até que no dia estava aquela dúvida se o Morin ia conseguir falar. Ele, infelizmente, não conseguiu, a gente super entendeu, acho que todos que estavam ali, né? Como o senhor falou, um centenário. Mas eu acho que ficou, assim, na minha cabeça, pelo menos, uma dúvida de como que ele reagiu a essa obra. Ele ficou muito feliz com a publicação do livro. É uma pessoa que acompanha muito o destino dos livros dele. Não é o autor assim, publiquei, saiu na França, não vou ficar acompanhando tradução, porque, afinal de contas, muitos e muitos países traduzem. Não, ele gosta de acompanhar, de ver a capa, provar a capa, olhar o livro, curtir o livro. Isso é interessante para uma pessoa que tem 64 anos, o fato de que continua ligado e sentindo prazer no que faz. Sabe? Prazer de publicar o livro, de ver... Que autor normalmente tem isso, ver um livro publicado é uma coisa que, no início, principalmente, dá uma emoção. Está pronto, terminei, fui eu que fiz isso, está aqui o objeto, olha como ele ficou bonito. Eu sinto que ele ainda tem essa alegria de ver a obra pronta, de ver traduzido. A relação dele com o Brasil é muito forte, desde os anos 60. Então, ver mais um livro publicado no Brasil, porque isso envolve toda uma rede de relações, de pessoas que estão interessadas. Não é uma coisa assim que se faz, antes de tudo, porque é um negócio. Não, se faz porque normalmente tem alguém que admira a obra, que quer que ela saia, que vai usar em sala de aula, que se coloca como um elo numa cadeia para fazer aquilo andar, acontecer. Interessante saber assim que ele ainda se envolve, né, com esses detalhes. Ainda brilha o olho, ainda tem essa emoção de ver as coisas acontecerem, não? Mas depois de tantos anos, aos 104 anos, já está cansado de tudo. Não, eu sinto nele uma vibração nessas coisas assim. Eu mandei a capa pelo WhatsApp, ele imediatamente respondeu, dizendo, puxa, como ficou bonita e ficou tal. Bonita mesmo, né? Uma bela capa, né? O livro, de modo geral, assim, eu já dei umas lidas, achei ele muito bonito. Parabéns, assim, para todos, né? Para vocês, o pessoal da Edipult, o pessoal da editora trabalhou bem. Sem dúvida. Bom, eu queria agora entrar num outro bloco, assim, sobre a questão das pesquisas de vocês, né? Luana, a tua pesquisa sobre desinformação e vacinação, orientada pelo professor Jeremir, foi recentemente reconhecida com prêmios importantes da área da comunicação. E nessa tua tese, tu propões que a desinformação, ela não é só um problema da informação falsa, né, por si, mas um fenômeno social, um fenômeno que cria vínculos, que cria identidades, que cria pertencimento. Isso dialoga, né, de certa forma, assim, com o pensamento complexo do Morin. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre o sentido de que ele não olha para os fenômenos de uma forma simplista e que a tua tese também traz um pouquinho disso. Sim, com certeza, sim. Era minha preocupação desde o início. Bom, contextualizando antes, né, de entrar na tese, eu iniciei meu doutorado em 2020. Então, logo eu comecei, tive uma semana de aula e começou a pandemia, né? Então, eu entrei com outro projeto, né? Tinha a ver com negacionismo, mas um negacionismo histórico. Eu vinha de uma trajetória em que eu estudava a ditadura militar, né, os meios de comunicação, o jornalismo impresso. Só que daí a gente se encontrou naquele contexto, né, pandêmico, com todas as demandas extremamente urgentes que né, emergiram, todo o questionamento da ciência, toda a desinformação em relação a coisas da saúde, né, questões da saúde que até então não eram questões fortes para o brasileiro, né? A gente tem um movimento antivacina que remonta aos anos 80, mas no Brasil a gente tem um histórico vacinal, né, muito sólido. A gente tem o plano de imunização, a gente tem o Zé Gotinha, a gente tem uma história muito forte de vacinação. A gente é exemplo para outros países. Mas, durante a pandemia, a vacinação começou a ser questionada, assim como tantos outros pontos da ciência,
outros consensos científicos, né? E eu tive essa necessidade de entender por que isso estava acontecendo. Eu acho que o fazer científico, para mim, pelo menos, mas costuma ser assim, muito em torno de resolver um problema, né? Algo que te inquieta, algo que tu vê que precisa de uma resposta. E, para mim, isso me inquietava naquele momento, entender por que a ciência estava sendo questionada. Então, começou a partir desse negacionismo científico. E daí eu comecei a mergulhar, né, nesse cenário e percebendo quão complexo é esse cenário, já trazendo, né, o termo no Morin. Como tem diferentes variáveis que perpassam tanto o discurso negacionista quanto né, a desinformação vacinal, de medicamentos, se usa ou não máscara, se reabre o comércio ou não, né, todas as questões que a gente viveu durante a pandemia. E daí, assim, foi se desenhando a minha pesquisa. Eu queria buscar uma resposta, né, entender essa desinformação, mas não só de uma forma objetiva, né? Eu queria trazer outras nuances, porque eu acredito que o debate, ele está desinformativo, ele se sustenta nessas argumentações que são muito mais subjetivas. Não é sobre, eu acredito que a vacina faz mal, porque tem dados aqui, me mostraram um artigo que talvez seja um artigo falso. Não, é porque tem outras questões emocionais que me levam a acreditar naquilo, né? E por isso que essas narrativas são tão sedutoras. Sim, sem dúvida, assim, porque elas apelam, né? Elas pegam a gente num outro lugar, no lugar das emoções, no lugar do medo, da esperança, lugares que nem sempre a ciência consegue chegar, nem sempre o discurso racional consegue chegar. Então, para mim, entender esse cenário precisava de um pensamento complexo, pensamento que considerasse outras variáveis. Eu resolvi trabalhar com redes sociais, né, com Twitter, que foi um meio, uma rede muito importante durante a pandemia, muito utilizada por cientistas. Então, mas eu não queria olhar só para a estrutura da rede, embora seja muito importante também olhar para a estrutura dessas relações. Eu queria entender como aquele debate influenciava o imaginário, né? Daí, eu, como aluna do professor Juremir, eu estudo imaginário também, que é algo subjetivo que fala das nossas motivações internas, assim, né? Algo que a gente nem entende muito o que nos move, mas nos move. Então, tentar aprender esse aspecto da realidade também. E, a partir disso, eu fui construindo esse percurso complexo. Eu acho que, sim, tem muita proximidade, né, com o tipo de ciência que o Edgar Morin defende, o tipo de ciência que eu fiz durante a minha tese. E a Luana já ganhou 2 prêmios, né? Isso, eu recebi menção honrosa no prêmio de teses da Compós, né, que é um dos principais prêmios da área da comunicação, dado pela Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Isso. E o outro prêmio foi um prêmio também muito especial, que é o prêmio Michel Maffezoli de teses, e que eu recebi o prêmio das mãos do Michel Maffezoli, né, que é um sociólogo francês muito importante. E que foi um prêmio, a gente instituiu um conjunto de prêmios para comemorar os 30 anos do programa de pós-graduação em comunicação. E a Luana ganhou esse prêmio. Demais. Parabéns. O que mostra o quanto o trabalho foi bem feito. É sempre uma maneira de mostrar a pertinência, a validade, a qualidade do trabalho, porque são prêmios que resultam da avaliação dos pares, né? São os jurados são cientistas da área, que vão lá e dizem o que vale um trabalho. Então, eu acho que essa é uma maneira sempre muito boa de mostrar o quanto a pesquisa está sendo legitimada. E que como outras formas de fazer pesquisa, né, Juremir, formas mais sensíveis, também estão sendo reconhecidas. A gente pode fazer ciência olhando para esse aspecto emocional, né, para uma razão emocional da sociedade, para esse aspecto sensível das nossas relações. Sim, sem dúvida. Acho que também fica o questionamento assim, do papel, né, do jornalismo, é isso. O papel do jornalismo, o papel da educação, o papel da universidade, né, diante desse tipo de cenário que a gente viu, né, no pandêmico e com as fake news que seguem, né, a pandemia nos deixou, mas infelizmente tem esse legado, assim.
E de certa forma, me parece, por parte de uma parte da população, uma certa recusa dessa complexidade, talvez, né? Eu acho que eu acho que tem alguns fatores. Até responder essa pergunta é mais complexo do que a gente, né? Tudo a gente vai esbarrar na complexidade. Eu acho que é uma questão importante que eu até acabei fugindo na resposta anterior, que é essa questão da socialização em torno da desinformação, né? Isso não era o meu objetivo de pesquisa, não era o meu problema de pesquisa. Meu problema de pesquisa era como a desinformação influencia o imaginário da vacina, né? Como a gente compreende as vacinas. Mas eu cheguei nos resultados na compreensão de que a desinformação move as pessoas. Ela faz com que as pessoas se organizem enquanto sociedade, enquanto grupos sociais. Então, eu observei, a partir da estrutura da rede, né, 3 principais grupos. Onde circulava muita desinformação, outro que era mais informativo, né, os veículos de comunicação, divulgadores científicos que rebatiam a desinformação, e um grupo mais viralizado, né, com memes e tudo mais, assim, muito focado no humor, que o tópico principal era rir sobre a desinformação. Mas a desinformação, ela estava ali em todos os grupos, ela era tema de todos os grupos. Então, as pessoas, elas se organizavam naquela rede, né, no Twitter, durante a pandemia, para falar sobre a desinformação. Então, saiu uma informação nova sobre os testes das vacinas. Ela já vinha respondendo a desinformação. Entende? Então, a desinformação era um elemento que mobilizava todo o debate. Isso é uma coisa interessante para a gente perceber que a gente também tá imerso nesse ecossistema, né, desinformativo. A gente está alimentando isso de uma forma ou outra, às vezes só, né, com fact-checking ou com outras práticas que são importantes, né? Mas a gente talvez tenha que pensar outras formas também, enquanto universidade, enquanto sociedade, enquanto o governo, né, de combater, que converse mais com essa lógica da desinformação, que apela para as emoções, que toca as pessoas. Então, relatos pessoais, narrativas pessoais, isso tem muito poder do lado da desinformação. É assim que se conquista as pessoas. Então, a gente precisa trazer isso também. Não que a gente tenha que deixar de lado né, a verificação de fatos, o jornalismo comprometido, né? Mas a gente tem que pensar em outras formas de comunicar. E a universidade pode fazer isso. Né, os cursos de comunicação e outros cursos, outras disciplinas, pensar em como a gente pode também trazer esses elementos que estão na sociedade, que as pessoas, elas dão importância no seu dia a dia para dentro do nosso discurso acadêmico, né? Porque às vezes a gente fica numa dicotomia, né? Uma separação muito marcada do que é científico, o que não é científico, e a gente, até na comunicação da ciência, a gente tem dificuldade de falar com o outro. Sim, sim. Como tornar isso mais atrativo, né? E mais compreensível também. Mais compreensível, que é o que a gente está tentando fazer hoje, inclusive aqui, né? Infelizmente, a gente já está se encaminhando assim, para o final. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer sempre no final, que é: o que é ciência para ti? Hoje vai ser, então, o que é ciência para vocês? Quem quer começar? Olha, tem muitas formas de ver o que é ciência. 2 que me agradam são as seguintes. Uma é, digamos assim, bastante clássica. Ciência é formular hipóteses e sair por aí para verificar o que é que essas hipóteses valem. Mas, assim, uma outra maneira, talvez mais interessante, seja de dizer que ciência é tentar tirar o véu que cobre as coisas e impede que a gente veja a verdade das coisas. É como se diante de nós existissem coisas encobertas, que se puxar um pouquinho, se mexer, se olhar com boa vontade, com método, a gente vai ver que tem mais por trás. E o papel do cientista é fazer essa revelação, esse desvelamento, fazer com que aquilo que está escondido venha à tona, apareça à luz. Eu gosto muito dessa proposição de desvelar, né, as verdades, a realidade. E eu me abraço nela também, na minha prática. Eu acho que ciência é isso, é a gente buscar desvelar verdades, também resolver problemas, né, a partir desse desvelamento. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que a ciência é uma construção social.
A ciência como prática é uma construção social. Então, a ideia de ciências que a gente tem hoje, ela é muito marcada por valores da modernidade, né? Valores do iluminismo, né? Objetividade, neutralidade, tudo isso que o Edgar Morin põe em xeque ali. E hoje a gente está numa sociedade que esses valores não têm mais tanta adesão quanto tinha antigamente. E a gente pode repensar a forma que a gente faz a ciência, porque a ciência é uma construção social. Então, a gente sempre tem que buscar o rigor, a gente tem que valorizar a prática científica, mas ver como ela está respondendo aos problemas do mundo, se ela está realmente conseguindo desvelar os objetos de pesquisa, a nossa realidade. Muito bom. Obrigada, professor Jeremir, professora Luana. Nós é que agradecemos. Foi muito prazer. legal, muito bom. Adorei e agradeço assim, por essa conversa tão interessante, né? Tão legal saber as pesquisas de vocês, como é que foi essa tradução. E agradeço também a quem nos ouviu, quem nos assistiu. Esse, então, é Ciência pra Ti. Até o próximo episódio.